Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como passaram esse final de semana? Que felicidade quando não tem jogo de segunda-feira e eu posso vir mais cedo conversar com vocês sobre os jogos desse final de semana. Jogos do Campeonato Paulista, Carioca, Mineiro, Gaúcho, Paranaense, Catarinense, tudo aqui para trazer para vocês esse catadão, esse resumão dos principais jogos das principais equipes do futebol brasileiro. Meus amigos, antes da gente conversar, antes da gente trocar uma ideia aqui sobre os jogos, né? Eu vou pedir para você se inscrever, compartilhar esse vídeo aí com papai, mamãe, titia, cachorro, cachorra, papagaio, a cobra que você tiver também, o animal que você tiver na sua casa, o pet que você tiver na sua casa. Compartilha aí com ele, se inscreva aqui no nosso canal no YouTube. Se você também não é inscrito aqui, não segue o nosso Instagram, vai lá, segue na Rede Contadora também no Instagram, que aí você fica por dentro da onde você pode estar assistindo os seus jogos, os jogos do seu time do coração, né? O jogo do seu time do coração. Vamos, queridos, vamos começar a falar de Campeonato Paulista. O Corinthians recebeu a equipe da Ponte Preta, a frágil, fraquíssima Ponte Preta, né, que vem jogando até então. Inclusive, tá brigando para não cair no Campeonato Paulista. O Corinthians venceu, não só venceu, convenceu, goleou a macaca querida por 5-0. Gols de Renato Augusto, Paulinho, Gustavo Mosquito, Adson e Gustavo Mantuan. O Corinthians jogou muito bem. Foi a estreia do novo técnico na arena do Corinthians, né, no Itaquerão, na Neoquímica Arena. Foi uma ótima estreia, né? Não preciso nem dizer, a torcida adorou a estreia do novo professor aí, do novo mister do Corinthians. O São Paulo foi até Mirassol visitar e aí bateu na cara do mandante, pô, que isso? 3-0 do São Paulo, fora os ameaças. São Paulo dominou a equipe do Mirassol, que é uma ótima equipe. O Mirassol joga muito bem e o São Paulo soube dominar o seu adversário. Dominou do começo ao fim. Se você for pegar as oportunidades do São Paulo, pararam na ótima atuação também. Uma atuação muito segura do goleiro Jandrei. Reinaldo, Rigoni e Toró fizeram os gols do Soberano. No clássico da saudade, Palmeiras e Santos, o Palmeiras venceu por 1-0, o gol de Rafael Veiga de pênalti no finzinho da primeira etapa. O Palmeiras não foi tão retranqueiro quanto as pessoas dizem. Jogou muito bem durante todo o jogo. Também não foi dominante, óbvio. O Santos teve essas oportunidades. Teve uma cabeçada do Ricardo Goulart na primeira etapa ainda, quando o jogo estava 0-0. Mas acredito que quem teve mais oportunidades foi mesmo o Palmeiras. O Palmeiras teve oportunidades com o Rony, teve oportunidades com Rafael Veiga, teve oportunidades com os zagueiros na cobrança de escanteio. Inclusive, no momento antes do pênalti, pênalti, na minha opinião, indiscutível, porque o Velasquez foi imprudente em 2 lances na partida. Um lance em cima do Rony, na lateral de campo, que pra mim ali teria que ter sido expulso. O jogador pega a bola, mas ele é muito imprudente. O Rony não abaixa a cabeça. O pé do Velasquez foi muito alto e atinge sim essa parte do pescoço do atacante palmeirense. Então ele foi imprudente, poderia ter colocado em risco a vida, né? Porque, gente, foi um chute na garganta, no pescoço de uma outra pessoa. Então, assim, eu acho que ele foi imprudente nesse lance e repetiu a dose no lance do pênalti, sabe? Tipo, talvez teria uma maneira melhor de ter tirado a bola da área, ao invés de tentar dar uma bicicleta, tentar chutar a bola de novo. E claramente a perna, o pé do Velasquez pega no rosto do Kusevich, zagueiro do Palmeiras. Então, assim, indiscutível pra mim, os 2 cartões também, ele era pra ter sido expulso, não foi expulso. Foi expulso na decisão aí por pênalti, tomou cartão amarelo, aqui. Tomou cartão amarelo na do Rony e tomou o segundo cartão amarelo no lance do pênalti. Mas o Santos jogou muito bem, soube controlar muito bem a partida. É um pós aí, um adentro muito bom para a torcida do Santos. Porque agora o Santos também briga pela zona de rebaixamento. Não vai cair, tem 2 jogos, tem jogo contra a Ferroviária e depois joga em casa ainda contra um time muito ruim, pior do que ele. Então o Santos provavelmente não cairá para A2 do Paulista. O Ituano venceu por 2-0 a equipe do Massa Bruta, o Red Bull Bragantino. 2 gols do meu compadre Gabriel Barros. Gabriel Barros, meu xará, meu irmãozinho. Irmãozinho de outra tamanho, né? Porque não é o mesmo irmão. Mas o Ituano venceu por 2-0. Jogou muito, muito melhor que o Bragantino. O Bragantino entrou completamente compassado, né? Perdeu o jogador Guilherme, lateral esquerdo, ainda na primeira etapa, por causa de uma cotovelada no jogador do Ituano. E no meio do segundo tempo, quando o jogo já estava 1-0 pro Ituano,
o Cleiton pôs na mão fora da área, cara. Isso aí não pode. Aí tomou o cartão vermelho direto, teve que ir o lateral direito, o Aderlan, pro gol, e tomou o segundo gol também, de uma maneira muito bizarra. Mas assim, o Red Bull Bragantino está classificado, não vai sofrer ameaças, provavelmente vai classificar em primeiro no grupo do Santos, né? Mas precisa entrar mais ligado nos próximos jogos, né? Faz os 3 jogos que a equipe não vence no Campeonato Paulista. Vem se complicando, assim como se complicou no passado no final do Brasileiro. Bom, Campeonato Carioca, Boa Vista 0, Fluminense 0. Os reservas do Fluminense ficaram no empate em 0x0. Não vamos falar, poupar tempo, segue o jogo. Bangu 0, Flamengo 6. Arrascaeta 2 do Gabriel, 2 do Léo Pereira e Matheus França fecharam a conta aí para o Mengão. Cara, o Flamengo dominou o jogo. O Flamengo não, o Arrascaeta. O que o Arrascaeta jogou contra o Bangu, cara, é brincadeira. Foi um gol e 2 assistências, né? 50% dos gols do Flamengo passaram pelo Arrascaeta. É impressionante como o uruguaio joga muito com a camisa do Flamengo. Já jogava muito com a camisa do Cruzeiro e vem repetindo as boas atuações agora lá no Rio de Janeiro. Então, assim, cara, essa é uma satisfação imensa a gente poder ver esse cara jogando. É rasgar, tecer cedo aqui pra ele, porque o cara joga muita bola. E mais uma partida espetacular do meia uruguaio. Audax do Rio de Janeiro 2, Botafogo também 2, Anderson, Lessa e Hugo Sanches fizeram os gols do Audax, Breno e Erisson empataram para o Botafogo. Não foi aquela partida espetacular do Botafogo, até por contar com muitos reservas, foi um mistão do Botafogo que entrou em campo, mas assim, foi muito melhor o resultado do que foi a partida do Botafogo. Se acaba 2x1, como estava se desenhando a partida, com vitória do Audax, era justo. Ninguém ia reclamar, o Botafogo não jogou bem para empatar esse jogo, não jogou bem para virar, não jogou bem para ganhar pontos. Mas ficou no empate, tá tudo certo, vida que segue pro Botafogo. O time titular joga muito mais do que isso. O Galo foi visitar a equipe do Democratas e venceu por 1x0 o gol de Nátio Fernandes. A partida também foi muito difícil pro Atlético, o Atlético foi com um time misto também. E o gol do Atlético só foi sair na segunda etapa. O primeiro tempo, cara, foi morno, muito por conta da alta temperatura, né, da partida. O jogo foi no meio da tarde do sábado, então estava muito quente o estádio e o Atlético não conseguiu desempenhar um bom futebol, até mesmo o Democrata não conseguiu desempenhar um bom futebol. Ficou 0x0 na primeira etapa, na segunda etapa, aí com o sol um pouquinho mais baixo, né, aquele ventinho do fim de tarde, o Atlético começou a se soltar e uma hora ou outra o gol ia sair e saiu com o Nátio Fernandes, um belo gol até, diga-se passagem. O Uberlândia recebeu a equipe do América, o time reserva do América. A gente já falou aqui, eu já tive a oportunidade de falar aqui com vocês que o time reserva do América é muito ruim. Dito isso, perdeu para o Uberlândia por 2x1. Gols de Lucas Coelho e Kellington para o Uberlândia e Índio Ramírez fez para o América. O segundo gol do Uberlândia, inclusive do Kellington, foi de falta, numa falha grotesca do goleirão do Coelho. Foi falha mesmo. Tipo, a bola veio na altura do peito, ele tentou encaixar, mas foi uma pancada, tava chovendo. Bola molhada, campo escorregadio, a bola veio na altura do peito e ele engoliu uma falha. Não foi frango, mas foi uma falha absurda. Era pra ele ter feito outro movimento, ele fez um movimento de encaixe, que não é o certo nesse momento, e tomou o gol. Logo em sequência, o América fez um gol 2x1, fez o seu primeiro gol, mas aí já não teve mais perna, o campo pesou. Então, derrota aí merecido. O América não se classifica para a fase de mata-mata do Mineiro, não consegue mais se classificar. Enquanto isso, o Uberlândia se distanciou aí da zona de abaixamento do Mineirão. Internacional foi visitar a equipe do Guarani de Bagé e ficou no 1x1. O Guarani saiu na frente com Marcos Paulo e o Inter empatou no finzinho do jogo com Caio Vidal. Mais uma partida muito abaixo do Inter, não jogou tanto quando a gente esperava o jogo do Inter. O Inter foi com alguns titulares sim para Bagé. E cara, desaponta ver o Inter jogando, é desapontador ver o Inter jogando. É desapontador e desesperador, porque é um time que já tá menos de um mês para estrear no Campeonato Nacional e não consegue jogar, não consegue desempenhar um bom futebol, não consegue criar jogadas. Entra Tyson, entra D'Alessandro, entra Wesley Moraes, entra o próprio Caio Vidal, entra esses jogadores e não consegue criar jogadas o time na frente. É erro do técnico, pô, mas é o quarto técnico que passa aí nesse meio termo, depois do Abel Braga. Então, assim, é muito difícil esse time encontrar um modo de jogar e ir até o Campeonato Brasileiro.
Tem a Copa Sul-Americana ainda para estrear também. O Inter vai estrear na Copa Sul-Americana provavelmente nos próximos meses. Vai ter sorteio da fase de grupos, né? Então o Inter precisa arrumar um jeito de jogar se quer alguma coisa mais interessante no Campeonato Brasileiro do que a luta pelo meio da tabela. Que é isso que o time está se candidatando, a luta pelo meio da tabela. Brasil de Pelotas recebeu o Juventude, o Jaconeiro, e o Juventude está fazendo uma péssima campanha no Gauchão. O que você espera desse jogo? Vitória do Brasil de Pelotas. Vocês não votaram isso no Stories, mas o Brasil de Pelotas venceu o Juventude por 1-0. Gol de Thiago Santos no primeiro minuto de jogo. E foi só isso o jogo. Não teve mais nada. O Juventude não conseguiu ser agressivo, ir para cima. E o Brasil de Pelotas só ficou se defendendo. Uma oportunidade e outra que surgia. Ia para frente, tentava, mas foi isso o jogo. Pelo Catarinense, Avaí 1, Brusque também 1. Copete fez o gol do Leão da Ilha e Fernandinho do Bruscão. Cara, foi muito melhor do que poderia ter sido. Poderia ter sido uma goleada pro Brusque, porque o Brusque vem desempenhando um futebol muito melhor do que o Avaí. Isso é fato no campeonato catarinense. Tanto que o Brusque vai decidir em casa agora a classificação para a semifinal. Mas o Avaí podia ter desempenhado futebol melhor, cara. Eu acho que poderia ter dado mais vontade, ter dado mais gana para tentar virar, para tentar fazer uma vantagem, fazer uma gordura pro próximo jogo. Não fez isso. Vai precisar fazer um milagre lá em Brusque, porque o time do Brusque joga muita bola. Goleou a Chapecoense lá na Arena Condá por 3-0. Já venceu o Avaí no meio da competição e provavelmente vai vencer o Avaí de novo. E o Avaí, mais uma vez, junto com o Juventude, junto com outras equipes aí, o Inter, tá fazendo campanha para ligar o alerta vermelho logo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Porque não vem jogando bem, não consegue jogar bem. Eu tava comentando, inclusive, aqui em casa esses dias, o Avaí pode tirar pontos dentro de casa quando tiver chuva, como foi o jogo da Copa do Brasil, que o campo estava inundado. Pode tirar um empate, pode tirar um 0-0, pode tirar um 1-1, mas é muito pouco para um time que quer ficar na Série A. E é a segunda vez que o time sobe, né? Subiu em 2019 e subiu agora em 2022. E é a segunda vez que o time sobe de uma maneira ridícula. Vai subir para cair. É impressionante. Fortaleza e Ferroviário pelas quartas de final do Cearense. O Fortaleza venceu por 2-1 pela semifinal, perdão, do Cearense. O Fortaleza venceu por 2-1. No agregado ficou 3-1. Aqui nessa partida, o Fortaleza fez 2-0 e aí o Ferroviário fez o 2-1. Moisés e André Balmer com o gol contra e Edson Carius fez o gol do Ferroviário. Cara, não foi uma partida que o Leão do PC teve muitos sustos, perigo, não correu tanto perigo quanto imaginava que o Ferroviário iria para frente, iria ameaçar. Foi uma partida até tranquila pro Leão do PC. Classifica agora para a final. Provavelmente vai ser o campeão, a gente já sabe disso, né? Muito provavelmente. Mas vamos ver. Vamos ver como que vai ser aí a próxima fase do Cearense, como que o Fortaleza vai se portar na próxima partida. Atlético Goianiense 3, Morrinho 0, no agregado 4-0. Jorginho, Rickson e Montenegro fizeram os gols do Dragão. Vitória tranquilíssima, desempenhou um ótimo futebol, muito melhor do que na última partida. Goiás 3, Craque 0, no agregado 6-0. Nicolas 2 vezes e Vinícius fechou a goleada aí para o Goiás. Goiás também jogando muito mais bola que o Dragão, mas as duas equipes de Goiás vão surpreender o Campeonato Brasileiro, viu? Escreva o que eu tô te falando. Eu acho que não caem no Campeonato Nacional. Nenhum dos dois. Cuiabá 1-0 no Dom Bosco na semifinal, fez o resultado do jogo de ida. Decide agora na Arena Pantanal. Gol de, adivinha, Rodriguinho fez o gol aí do Dourado, 1-0. E a próxima partida na Arena Pantanal, como eu falei. E o Cuiabá ainda conta com sua torcida aí a favor. Londrina 1-0 no Atlético Paranaense, venceu o mistão também do Furacão por 1-0, gol de Eltinho pelas quartas de final. A próxima partida será na Arena da Baixada e vamos ver como que vai ser, né? O Atlético tem que fazer 2-0 para se classificar ou empatar e ir para os pênaltis. Cianorte 0, Curitiba 1, Léo Gamalho fez o gol do Coxa Branca pelas quartas de final do Paranaense também. Meus queridos, é isso. O vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Semana tem muito futebol também. Volto na sexta-feira para conversar com vocês como foi a rodada. Um abração, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.